teremos entrevista com a artista Maria Cristina Zorzeto e dicas de site. Visitaremos também o Museu de Arte de Londrina, mostrando tudo o que está acontecendo por lá. Não saiam daí! Todos nós fomos criados a ter ações condicionadas, sempre fazendo alguma coisa. A bailarina e coreógrafa Clarice Lima mostra que podemos fazer diferente. Vejam só. Sob uma suposta condição de normalidade, cada gesto parece determinado por uma duração a priori, nem mais nem menos. Nada se impõe, a não ser quando diante da vontade consciente de subverter essa mesma lógica, reduzindo ou prolongando a extensão dos intervalos entre um movimento e outro. Colocar-se imóvel leva a indagar o quanto é capaz o corpo de suportar na permanência ou qual a sensação vem do desejo de escapar da pressa ou de qualquer outra situação que resulte de um tempo em compreensão. Quando a bailarina e coreógrafa Clarice Lima, na performance Árvores de 2010, posiciona seu corpo de modo ereto, estático, mais invertido, a artista nada detém num simples empenho pelo ornamento. Seu interesse vai além, propondo um cenário em que, embora regido pela fixação e congelamento dos movimentos, entende sobre a impossibilidade de ser durável, pois, mesmo orientado pelo desejo de estabilidade, em algum momento, o corpo se rende à exaustão de seus músculos, desestabiliza-se e cai. No site você pode conferir outros trabalhos belíssimos de Clarice Lima. Há quanto tempo foi sua última visita ao Museu de Arte de Londrina? Faz muito tempo? Pois então não faz mais. Visitamos o museu e vamos mostrar agora o que anda acontecendo por lá. Obras de arte e um pouco da sua história. Roda o VT. Olá, o programa contemporâneo veio ao Museu de Arte de Londrina para a 9ª Semana de Museus e também para conferir o seu acervo. Bom dia, Sandra. Bom dia, é um prazer recebê-los, em nosso museu, e eu sempre inicio a nossa fala falando que o Museu de Arte de Londrina é um presente para a cidade, porque uma cidade como a nossa, que cresceu, que se projetou economicamente e também na área cultural, quando o museu foi inaugurado, nós inauguramos um museu num prédio que não era o ideal para um museu de arte, porém era o que nós tínhamos naquela época, e eu falo, é uma obra de arte que abriga a arte, o patrimônio artístico da nossa cidade. Sandra, o programa contemporâneo agradece pela atenção
Vocês não saiam daí que tem muito mais sobre arte. Ficou com vontade de ver de perto, não é? O museu fica aberto de domingo a domingo. Faremos um breve intervalo. Não saiam daí que ainda tem muito mais. Estamos de volta e para continuar teremos a entrevista com a artista Maria Cristina Zorzeto, que falará um pouco sobre a arte contemporânea. Boa noite. Agora o programa contemporâneo vai bater um papo com a artista visual e professora Cristina Zorzeto sobre arte contemporânea. Conta pra gente, Cristina. Existe uma definição certa para arte contemporânea? Então, é bem difícil, né, você ter uma definição de arte contemporânea. Mas uma coisa é certa, a arte contemporânea, ela está muito mais preocupada, né, hoje, o artista está muito mais preocupado em mostrar assim, para o observador ou para o espectador, né, mais a vivência, a experiência estética, do que uma apreciação estética, né? Então, eu acho que a arte contemporânea, assim, vamos dizer, o princípio dela, né, seria isso. Quer dizer, o artista, ele propõe, né, uma instalação, por exemplo, e ele pede para o observador se instalar nessa obra, para vivenciar essa obra. Então, são mais as experiências, não é, estéticas do que antigamente, né, que a gente vê dentro da história da arte, do que a contemplação, por exemplo, né? Isso é uma característica assim, da arte contemporânea hoje, né? Procura mais a reflexão, o pensamento. E quando se deu início à arte contemporânea? Então, nós tivemos, né, um período fantástico da arte moderna, que a gente fala que começou em 1860, com os impressionistas e tal. A arte contemporânea, década de 50, 60, a gente diria isso, 1950, 1960, né? Já vem outro tipo de preocupação dentro da arte e tal. Cris, e a plurissensorialidade da arte contemporânea, como é que funciona? Vocês explicam? Então, ela funciona porque o artista ele vai solicitar do observador, do espectador, não mais só aquela que o Marcel Duchamp falava muito bem, só pedir a participação retiniana, né, do observador. Hoje não. Hoje o artista ele propõe essa, como eu falei no começo, essa entrada na obra. Então todos os sentidos são solicitados, né, para que o observador participe mesmo efetivamente da obra. Uma interação da obra com o observador. E propõe assim um despertar de todos os seus sentidos, não só mais o visual retiniano, né, mas todos os outros, tato, paladar, olfato, né? Então isso é muito presente hoje na arte contemporânea, né? Que já vem desde a arte moderna, já, né? O Marcel Duchamp. E para você, Cris, quais são os artistas que mais têm se destacado na arte contemporânea atualmente? Então, tem uma geração aí fantástica que é da década de 50, 60 e da década de 80, né, que são grandes artistas como Tunga, Walter Caldas, e a geração 80, que é o pessoal que está mais em evidência hoje, não só no Brasil, como no mundo, como a Leda Catunda, Beatriz Milhazes, Daniel Senise, né? São grandes artistas contemporâneos propondo, né, dentro dessa estética, né, que hoje ela é não só plástica, mas conceitual, reflexiva, né, leva a um despertar. Então são artistas assim, fantásticos, assim, brasileiros, assim, então, passo a passo com o artista da Europa, o artista dos Estados Unidos, etc. Cris, foi um ótimo bate-papo, o programa Contemporâneo agradece pela atenção. Esperamos vê-la novamente, quem sabe aí vendo alguma exposição, algum trabalho seu. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.
visitar o Museu de Arte de Londrina e acessar o site do Canal Contemporâneo. Até mais! Jiggy, 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 jiggy.